Santos, eu vou caminhar para o encerramento. Eu queria só então pensar duas coisas. Primeiro, nós lembrarmos por que se fez a tal setorização. Mateus já nasceu na setorização, Daniel já nasceu na setorização, alguns aqui já nasceram no Senhor setorizados. Até o nascimento natural desses dois foi depois da setorização. Por que setorizamos a igreja? Moço, eu lembro das discussões, nós ficamos de 92 a 94 discutindo em presbitério como fazer essa tal de setorização. E o que é que motivou? As juntas já não funcionavam. Por exemplo, eu morava no Lobato, depois fui para Ribeira, eu tinha discípulos ali na cidade baixa, né, Uruguai, Ribeira, tinha discípulos na Suburbana, lá em Alto de Coutos, tinha discípulos no São Rafael, tinha discípulos em Ondina, tinha discípulos no Nordeste de Amaralina, Pirajá. Era impossível se relacionar com os irmãos, de verdade. Quando eu ia lá para casa, chegavam cansados do trabalho, os que passavam em casa para tomar um banho e se renovar, chegavam tarde. E não podiam sair tão tarde, porque no outro dia de manhã trabalhavam. E eles não tinham carro, era só no buzu. E tinha limite de horário de buzu. Os que vinham direto do trabalho chegavam assim, com a cara de quem chegou da guerra. Então, tinha que sair mais cedo também, sair para casa, tomar um banho, etc. Então as relações estavam se enfraquecendo. Então, quando se pensou em setorizar, foi para justamente intensificar os relacionamentos das juntas e ligamentos. Não era para demarcar território de fulano e ciclano, aqui era para que a igreja pudesse funcionar de fato, de verdade, nas juntas e ligamentos. Os relacionamentos fossem próximos. Aí começou a ver coisas esquisitas. Tem setores que são enormes. Cabula, por exemplo, é um setor enorme. Bom, vou pegar um exemplo mais próximo de onde eu estou metido, que aí eu culpo a mim mesmo. Suburbana, que é uma tripa também que vai do Lobato até Mapele. 14 quilômetros. É limítrofe com Ribeira, Instituto da Ribeira. Ali, entre Lobato e Uruguai tem um limite ali, aqui é Suburbana, aqui é Ribeira. Imaginemos a cena. Tem um discípulo que mora ali no limite do Lobato, mas ele está ainda no Uruguai ali, ele está no Lobato, né, na zona limítrofe com a Ribeira do Uruguai, mas o discipulador dele mora em Paripe. Aí ele tem que se locomover 14 quilômetros, 13. Mas ali no Uruguai, a 300 metros dele, tem alguém que é do setor da Ribeira. Ah, mas não pode não, porque ele é do setor da suburbana. É um exemplo só, viu, irmãos? Se perdeu o espírito da setorização. Não era demarcar território. Isso aqui é meu setor, ali é seu setor, não. É possibilitar relacionamentos intensos. Então, se o sujeito está no limite da suburbana, mas tem alguém aqui ao lado, pertinho dele, e no Lobato não tem ninguém que possa circulá-lo, vai para a Ribeira. Qual é o problema? Desde que funcione os relacionamentos. Que permita o discípulo ter relacionamento intenso, haver transmissão de vida pelo relacionamento. Aí envolve a atitude do discípulo, envolve a atitude do discipulador, envolve desprendimento. Davi era conhecido como chiclete. Por quê? No lugar que eu estava, ele encostava. Quantas vezes no porto, lá na suburbana, terminava tudo que terminava 10 horas, 10 e meia, e nós não tínhamos carro, nem eu nem ele. Eu morava na Ribeira, ele morava no Uruguai. Mas ficava aquelas pessoas que queriam conversar, problemas, dificuldades ali de um de outro. Ele encostava e dizia assim, me cabe aí? Eu sou David aqui, agora não, porque é meio complicado. Saía ele rodando. Pregava para um, abordava outro. Aquela pessoa saía, chegava a outra e dizia, me cabe aí? Cabe, encosta aqui. E depois voltávamos para pegar o buzu, 11h30 da noite, os dois cochilando dentro do ônibus. Mas essa insistência de estar perto, de estar junto, de aprender, vendo, ouvindo e perguntando, está se perdendo com os discípulos, está se perdendo entre nós, com nossos discipuladores e com os nossos discípulos. Então, só para lembrar que a setorização não foi criada para enfeitar, ficar bonita a igreja, não. Foi criada para possibilitar. Então, se nos setores que vocês estão,
Tem um discípulo que está aqui nessa ponta, o discipulador está na outra, e não consegue se relacionar, pelo amor de Deus, pensem. Quem está perto desse irmão pode cuidar dele, efetivamente? Quem pode ajudá-lo de fato e de verdade? Independente do meu ministério, o ministério do outro, essa vida aqui, esse discípulo tem que ser ajudado. Como é que funciona isso? E conversem, mas tenham em mente que um corpo tem que funcionar por juntas e ligamentos, e juntas tem que se relacionar intensamente ou não é junto. E para fechar de vez, nós falamos muito sobre distinguir níveis e silenciar os fiéis. Por muitos anos, o distinguir níveis se resumiu à divisão por grupinhos de trabalho dentro do encontro da igreja na casa. Irmãos, para nós, essa é uma das menores expressões do distinguir níveis. É válido, é importante, e se pode recuperar isso, os que não praticam, mas essa não é a maior expressão de distinguir níveis. Distinguir níveis é o líder ou o discipulador, o obreiro, olhar dentro daqueles que lhe estão confiados e distinguir, discernir e distinguir aqueles que de fato receberam o reino, abraçaram o reino e querem ser formados. E dedicar-se a esses. E privilegiar esses. É chamada diferenciação positiva. Ao invés de estar notando os erros, começa a notar os acertos e dar testemunho disso e aproximar-se desses. Havia uma expressão que nós usávamos, que hoje é muito mal vista, né? Não sei porquê. Assim, você põe as mãos naqueles que querem, desimpedidos, como Jesus fez. Ele escolheu alguns que queriam tomar a peito. O reino entrou. E os outros você amarra nos cotovelos. Essa expressão hoje ficou meio pejorativa. Parece que quer dar cotovelada, não é isso não, irmão? Amarrar nos cotovelos é o seguinte: não os abandonem. Carregue consigo, mas dedique-se a quem viu o reino, quem recebeu o reino, quem quer Deus. Conversava com um discípulo muito querido uma vez. Ele disse: Vanjo, eu acho que eu não sei fazer discípulos, não consigo formar ninguém e tal, e tal, e tal. Eu disse: rapaz, o problema não é esse. O problema é que você tem que encontrar um como você. O que eu depositei em você, depositei em muita gente. Em você deu um tipo de fruto, em outros deu outro. Alguns daqueles que foram embora, receberam o mesmo que você recebeu e foram embora. Eu tive que dedicar a você e aos outros poucos. Aquela turma, então assim, não põe na sua cabeça que teu ministério está na tua mão. Se essa turma não corresponde, não se comporta como verdadeiros discípulos, amarra no cotovelo e vai atrás de discípulos verdadeiros. E se você fizer o mesmo depósito em outros, vão dar um fruto diferente. Ao você torrar a sua vida, torrar seu tempo, se consome tentando aterrar um pântano que não dá nada, nunca nada. O sujeito consome e nunca obedece, nunca faz nada, não ama o Senhor, não viu o reino de Deus, mas é discípulo que está vindo no meio, recebeu o carinho de discípulo. E você se consome por alguém que não recebeu o reino de Deus. Então é necessário distinguir níveis, cuidar de todos, amar todos, como diz Paulo, né? Ser longânimo com todos. Eu me lembro que um dia eu fiz uma coisa maluca, mas assim, eu tinha exemplo nas histórias de Marcos e Mário com os primeiros discípulos e fiz essa confiança. Estava cuidando de 6 discípulos. Irmãos, eu me dediquei a esses irmãos. Eu saía do Lobato com minha esposa de noite, pegava 2 ônibus para ir parar lá em Nordeste de Amaralina para atender a um desses discípulos. Dedicamos por mais de 1 ano a esses irmãos. Esse mais os outros 3. Lá um dia eu reuni os 6 e disse: irmãos, é o seguinte, eu achei que estava cuidando de 6 discípulos. Na verdade, estou cuidando de 2. Porque tem 4 aqui que não são discípulos de verdade. Eu vou dizer por quê. Irmãos, vocês não pregam o Evangelho. Vocês nunca têm um testemunho para dar de nada que Deus fez na vida de vocês. Vocês não têm a alegria da salvação. Vocês não conseguem se alegrar da salvação que vocês receberam. Não há alegria, não há esperança nos olhos, né? Não há ações de graças. Vocês passam a vida murmurando, reclamando do parente, do patrão, do presidente. Todo mundo é ruim, ninguém presta. E não pregam o Evangelho, não edificam, não profetizam. Assim, isso não corresponde ao que nós queremos que é um discípulo. Então, sim, discípulo aqui tem fulano e ciclano.
E é eles que eu vou me dedicar. Minha casa está aberta, vocês podem ver a hora que quiser. Agora é o seguinte, esse dia aqui vai ser só para esses dois. Um se explicou, se justificou, deixa eu bater no pé, reclamando, vou embora. Se um discípulo não pode tomar uma piscadinha dessa, que raio de discípulos estamos formando? Estão tomando o Rei de Deus a peito? O que é uma ovelha necessitada de cuidado? O que é um independente rebelde que nunca recebeu o Rei de Deus? Eu encerro contando um exemplo sobre isso. A quem temos que distinguir? Aqueles que receberam de fato o Rei de Deus. Para mim virou um exemplo emblemático disso. Se converte entre nós um casal. Chegaram com um filhinho de 2 ou 3 anos, não me lembro a idade do garoto. Com 6 meses frequentando a igreja na casa, a mulher caiu endemoniada lá de encontro na igreja. Você está endemoniada, discípula não é, né? Aí não pode habitar o Espírito Santo e o Espírito imundo nessa mesma casa. Aí oramos lá, repreendemos o demônio lá com os irmãos e fomos ouvir ela, o que estava acontecendo, e pregar o evangelho. Aí essa mulher traz a luz para nós, para mim, para o companheiro, o líder na época lá comigo, eu não era presbítero, que o filho dela é só dela, não é do marido, é de outro homem. Qual era a história? Eles eram noivos, tinham muita intimidade. Lá um dia ele se ausentou por quase 2 meses, ela se relaciona com outro homem, se envolve com outro homem, engravida e diz para o noivo: estou grávida de você. Ah, que maravilha, vamos casar então. E ele se casa por causa de um filho que não é dele. E agora ela traz a luz. E nós falamos para ela: minha irmã, isso é muito grave. Bom, ela foi batizada naturalmente, foi feita irmã. Isso é grave, é sério, isso é de alçada pastoral, nós não temos competência para lidar com isso. Não conte para seu marido ainda. Vamos marcar um dia, um dos presbíteros, Gina, eu, você e seu marido, e aí você abre. Mas eu vou buscar os pastores, buscar conselho e tal. Isso foi no sábado, igreja na casa. Domingo, encontro geral na escola Parque. Eu estou lá de olho neles. Né? Daqui a pouco ele se levanta chorando, vai lá para fora. Eu vou atrás. Eu disse: bom, a mulher contou. Ele está aos prantos lá fora, dizendo: Vanjo, vou embora daqui, eu tenho um parente não sei aonde, nunca mais quero olhar na cara dessa mulher. Ela não podia fazer isso, não tinha o direito de fazer isso. Que me contasse na época, eu decidisse, podia até querer, mas eu me casei por um filho que não é meu. Imagina o drama. O que é que se faz uma hora dessa com um discípulo de 6 meses, um bebê na fé? Existe a doutrina que ele nem conhece? Abraçar e chorar com ele. Aí no meio desse pranto, e ele estava aos prantos, ele disse: mas Vanjo, há uma coisa que eu quero que você saiba. Eu entendi o reino de Deus. E eu recebi o reino de Deus. O que você acha que Deus quer que eu faça? Irmãos, aquele irmão não conhecia a doutrina, ele não tinha o conselho de Deus, ele não sabia o que Deus pensava sobre aquele assunto. Mas ele sabia de uma coisa: ele recebeu o reino de Deus. Aleluia. Esse é um que tem que se dedicar a ele. Assim, nem todos têm que ter uma história tão dramática quanto essa. Mas olhe para os discípulos ao redor de vocês. Quem aqui de fato recebeu o reino de Deus e vai morrer por esse reino? E dedique-se a esses. Daí sairão os obreiros, daí sairão as obreiras, homens e mulheres santos e santas que amam o Senhor, vivem para o Senhor e quererão morrer pelo Senhor. Deus nos dê graça, nos encha de sabedoria, unção e virtude para fazermos sua vontade. Amém. Amém. Sérgio, tem um complemento importante aqui. Vamos tentar mais uns minutinhos, que eu acho que... Há um outro aspecto importante da distinção de níveis, que eu acho que a gente não pode esquecer. Vanjo falou daquele que é discípulo, verdadeiramente discípulo, e daquele que não é discípulo. Mas mesmo entre os discípulos há distinção de níveis. Há aquele que vai crescer, vai mais adiante, e ele vai ser discipulador, vai ser líder, e aquele que não vai chegar a isso tudo, vai chegar menos. Mas essa distinção de nível permanece sempre.
Eu tenho 63 anos, o Anjinho tem 53 anos. 58 anos. Baratinho você. Quando foi a escolha que o Senhor fez para o apostolado, escolheu a Vanjo e não a mim. Isso não gerou nenhum desconforto em mim. Apesar de eu ter recebido pressão de irmãos sobre esse assunto. Mas há uma distinção de níveis. Há uma distinção. Ele tem uma graça e eu sou muito grato a Deus de ele ter me poupado do apostolado. Não sei por quanto tempo, mas ele me poupou do apostolado que está sobre ele. E isso eu tenho que entender que é uma distinção de nível. E para mim não atrapalha em nada, continuamos trabalhando juntos, continuo. Porque o ser submisso um ao outro já era antes de haver essa distinção. Porque a gente tem que ser submisso a um discípulo ao outro discípulo. Eu não preciso da distinção para começar a ser submisso. Então já vem antes. A mútua sujeição permanece. A mútua sujeição permanece. Agora, eu não posso deixar de ver que há uma outra forma de distinção de nível. E que eu preciso reconhecer, foi Deus que fez. Se por acaso alguém não acha isso ou acha aquilo outro, primeira coisa, ore a Deus. Segunda coisa, vá falar com as autoridades delegadas. Terceira coisa, ouça o que for dito por Deus. Quarta coisa, ouça o que foi dito pelas autoridades delegadas. Agora, no fato, eu fui perguntar a Deus. Eu ouvi vozes e isso está me inquietando. E Deus disse, mas fui eu que escolhi. Para mim bastou, resolveu tudo. Mas foi instantâneo, na mesma hora, naquele momento ali. E eu estou em paz, completamente, absolutamente em paz e contente. Com pena porque eu sei que vão sofrer com a função. Agora, isso é uma distinção de nível que ocorre o tempo todo na igreja. Deus faz para melhor dinamismo da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho. Designou uns para apóstolos, outros para pastor, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu estou lá. Ele mesmo escolheu. Eu estou lá como pastores e mestres, feliz da vida, dando uma Pitágoras de profeta de vez em quando, mas estou em paz, sem problema nenhum. Amém? Então, eu queria que a gente observasse esses dois níveis de distinção. Daquele que é discípulo, daquele que não é discípulo, e entre os discípulos, daquele que vai mais adiante, que Deus chamou, que Deus separou, mesmo que seja mais novo do que o outro. Não há... Como é que eu digo isso? Hierarquia por tempo. Como é que diz isso? Hã? Não é hierarquia por tempo de serviço. Há por escolha do Senhor. Ele escolhe quem Ele quer. Amém? Amém. Graças a Deus.